Oi, sétimo ano, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Bom, no vídeo de hoje eu vou explicar para vocês um pouquinho sobre adição e subtração de números racionais, certo? Lembrando que esse vídeo é dividido em dois. O primeiro falando sobre adição e o segundo falando sobre subtração. As tarefas dessa semana são a primeira para dia 14/8, certo? Sobre adição. E a segunda para dia 17/8, sobre subtração. Então, não vamos deixar se prolongar muito e já vamos começar aqui para nossa folhinha, para eu simplificar para vocês a adição e subtração de números racionais. Então, queridos, como vocês bem sabem, eu sempre coloco aqui um resuminho do que eu falei na primeira parte do vídeo, certo? Mas não vamos prolongar muito, que eu sei que vocês não gostam de vídeo longo. E vamos falar sobre adição de números racionais. Na semana passada eu conversei com vocês sobre números racionais e eu falei que números racionais têm de dois tipos. Primeiro, os decimais. Segundo, os fracionários, ou seja, as nossas frações, ok? Então, temos esses dois tipos e eu vou separar aí a nossa aula em duas partes. A primeira parte eu vou falar sobre adição com números decimais e a segunda sobre números fracionários. Então, vamos começar aqui com adição de números decimais. Quando a gente vai somar números decimais, ou melhor, se eu falar para vocês desse jeito, talvez vocês não entendam que tipo de número é esse. São os nossos números com vírgula, ok? Quando eu somo dois números com vírgulas, o que eu tenho que fazer, ó? Na continha armada, certo? Eu tenho que colocar eles em ordem, né? Colocar a ordem embaixo de ordem. O que é ordem embaixo de ordem, prof? Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Como é que é o nome das ordens para trás da vírgula? Décimo embaixo de décimo, centésimo embaixo de centésimo, milésimo embaixo de milésimo. Sempre ordem embaixo de ordem. E depois eu somo. Então, vamos aqui olhar um exemplo. 450,75 mais 7,35 mais 8,308, ok? Vamos fazer essa soma. Primeiro aqui eu tenho que botar aqui eu fiz, né, nesse esquema, ok? Mas vocês em casa não precisam, tá? Aqui é só para vocês entenderem o que está acontecendo, ok? Vamos primeiro fazer o nosso número. Então, vamos colocar centena no lugar da centena, dezena na dezena, unidade na unidade, décimo no décimo, centésimo no centésimo e milésimo no milésimo. Vamos lá. Esse número aqui, ele é 450,75, ok? Então, o 4, ele tá na ordem das centenas, então, ele vai ficar aqui. O 5 tá nas dezenas, o 0 nas unidades. 7 e o 5, o 7 tá depois da vírgula, uma casinha, então, ele tá no décimo. E o 5 no centésimo, ok? Aqui vocês viram que eu já coloquei as vírgulas, né? Ok, próximo número, 7,35. Começa com 7 aqui, 7 tá na unidade, então, 7, 3, 5. Aqui, 8,308, bota aí, 8, décimo, centésimo, milésimo, ok? E agora, o que a gente vai fazer? Somar essa alegria toda aqui. Certo? Como é que somo, prof? Normal, igual vocês já aprenderam a somar faz tempo, certo? Aonde tem coisa embaixo e não tem em cima, completa com 0. Aqui não precisa, tá, gente? Só se vocês quiserem. Mas aqui, ó, só para vocês não se confundirem. E a gente vai somar, sempre começando da direita para a esquerda, igual vocês já estão acostumados. E soma normal. Não esquece de, no resultado final, colocar essa vírgula onde separa as unidades do décimo. Aqui eu coloquei já todas as minhas vírgulas para não me perder. Cuidado para não se esquecerem, tá? A vírgula sempre fica embaixo da vírgula. Então, todas as vírgulas têm que ficar bem alinhadinhas, ok? Vamos lá. 0 mais 0 mais 8, 0. Opa, 8, tô doida? 5 mais 5 mais 0, dá 10. Sobe 1, tá uma obra chata aqui. 1 mais 7, 8, mais 3,
11 mais 3, 14. 1 mais 7, 8. 8 mais 8, 16. 5 mais 1, 6. Aqui não tem nada, então vai continuar o próprio 6. 4 mais nada, 4. Então, esse meu resultado deu 466,408. Cuidado se forem somar de cabeça e não forem armar a continha, porque vocês podem se confundir aqui na hora de colocar o zero, principalmente quando é na subtração. Aqui, pessoal, eu coloquei mais um exemplozinho pra gente, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro de tudo, colocar a ordem embaixo de ordem. Então, vamos deixar bem separado, certo? Pra gente não se perder. Aqui, o 2 tá na dezena, unidade, décimo. Aqui, dezena, 1, unidade, bota a vírgula ali. Décimo, centésimo, milésimo. O 4 tá na unidade, então deixa o 4 ali sozinho. Ele não tem vírgula, não tem nada. Então, você pode completar com 0 e deixar ali a vírgula, se quiser. E agora, a gente faz a nossa soma. Não esqueçam, pessoal, a nossa vírgula, ela vai sair aqui, ó. Vocês não podem esquecer de colocar essa vírgula no final, ela muda totalmente o resultado, tá? Então, 0 mais 3 mais 0, 3, 0 mais 5 mais 0, 5, 5 mais 3 mais 0, 8, a vírgula aqui. 3 mais 1, 5 mais 4, 8, 2 mais 3, 5. Então, deu 58,853, certo? Viram? Tranquilo, né? Basta vocês somarem aí ordem embaixo de ordem. Não esqueçam da vírgula. A vírgula sempre fica uma embaixo da outra. E no final, vocês têm que colocar a vírgula. Se eu mudo o lugar da vírgula, vai mudar o meu resultado com toda certeza. E agora, a gente vem para a nossa querida adição de fração, que eu sei que vocês amam muito. Vamos lá. Primeira coisa que a gente tem que lembrar na adição e na adição de frações é nos elementos da fração, certo? Por exemplo, aqui eu tenho a fração 3/4, o número de cima, chamado de numerador. O número de baixo, a gente chama de denominador. Como é que a gente soma frações? Tem dois casos, tá, gente? O primeiro caso é, para somarmos duas frações, os denominadores devem ser iguais. Nesse caso, somamos os numeradores e mantemos os nossos denominadores. Então, vamos olhar aqui esse exemplozinho. Aqui, ó. 2 sobre 9 mais 4 sobre 9. Aqui é outro exemplo que eu vou fazer depois, tá, gente? Bom, aqui eu tenho a famosa barra de chocolate dividida em 9 partes, certo? E a gente vai representar esses números aí. Olha o que acontece. Aqui eu tenho 2 nonos, ou seja, eu tenho 2 de 9, certo? Já aqui, ó, eu tenho 4 de 9. Então, eu tenho que pintar 4. Ao todo, são quantos pintados? 6. 6 de quantos retângulozinhos? 9. Então, o que acontece? Olha aqui, ó. Quando os denominadores são iguais, já direto, tá vendo? As partes já estão iguais. Nesse caso, eu só tenho que somar os meus numeradores e manter o meu denominador. Por quê? Porque a quantidade de retângulos, ela não muda. O que muda é a quantidade pintada. Por isso que eu só somo em cima, não faço nada embaixo, ok? Embaixo continua igual, tomem cuidado com isso. Não me venham somar embaixo. Agora, olha aqui, eu tenho um outro exemplo. 3 sobre 5 mais 4 sobre 5. Vamos pintar que nem a gente fez o outro. Aqui, 3 sobre 5, eu tenho que pintar 3 de 5.
E aqui nesse outro, eu tenho que pintar 4 de 5. 1, 2. Opa, não tem como pintar mais. O que eu vou fazer? Outro desenho. Dividir em 5 partes. 1, 2, 3, 4, 5. E terminar de pintar. 1, 2. Agora, eu tenho 4 partes pintadas de azul, 4/5. E 3 partes pintadas de rosa, o 3/5. Olha o que acontece quando eu somo. Vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes pintadas. 7 partes pintadas de quanto? De 5 partes. Tá certo isso, prof? Pode ser grande o número? Pode ser maior o número de cima do que o de baixo? Pode. Essas são conhecidas como as nossas frações impróprias, certo? Como que eu posso escrever essa fração imprópria aqui? Bom, olha aqui. Aqui eu não peguei toda a barra de chocolate? Peguei. Então, aqui vai contar como um inteiro. Mas, para suprir o que eu tinha que somar, eu tive que pegar outra barra. Dessa outra barra, eu pintei quanto? 2/5. Então, eu também posso escrever esse número assim. E aí, temos os nossos famosos números mistos. Então, isso aqui é uma fração imprópria. Aqui é um número misto. E aqui, ó, é uma fração própria, porque o de cima é menor do que o de baixo, tá? Então, sempre quando tiver uma fração imprópria, eu posso ter um número misto. Por quê? Porque eu vou ter uma quantidade inteira de vezes, certo? Eu vou ter uma quantidade inteira de uma barra e vai sobrar alguma coisinha. Essa coisinha que sobra fica em fração, ok? Não esqueçam aí, é só pra vocês na hora de somar não achar que tá errado, ok? Vamos continuar aqui. Mas e se os denominadores não são iguais? Quando os denominadores não são iguais, a gente tem que transformar essas frações em frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Vamos fazer aqui um exemplo. Então, vamos lá. Como é que eu faço essa soma aqui se os meus denominadores não são iguais? Bom, eu vou fazer aqui frações equivalentes a 5/7, certo? E frações equivalentes a 2/6. Quando eu achar os mesmos denominadores, eu vou trocar. Ok, como é que eu faço isso, prof? Bom, aqui eu tenho 5 para 7. 5 balas para 7 pirulitos. Se eu tenho 10 balas, então eu vou ter que ter 14 pirulitos. Se eu tenho 15 balas, eu vou ter que ter 21 pirulitos. Se eu tenho 20 balas, eu vou ter que ter 28 pirulitos. Se eu tenho 25 balas, eu vou ter que ter 35 pirulitos, ok? E assim vai por diante, né? Eu vou poder continuar. Nada mais é do que dobrar essa fração, triplicar, quadriplicar, quintuplicar, certo? Não fiz nada mais do que isso. Vamos fazer aqui. Tenho 2 para 3. 2 xícaras de açúcar para 3 xícaras de farinha. Se eu dobro a minha receita, eu vou ficar com 4 xícaras de açúcar para 6 de farinha. Agora, se eu triplico a minha receita, 6 para 8. Se eu quadruplico a minha receita... Opa, 6 para 8 não, peraí. 6 para 9. Se eu quadruplico, 8 para 12. Quintuplico, 10 para 15. Sextuplico, 12 para 18. E se eu multiplico por 7? 14 para 21. Se eu multiplico por 8? 16 para 24. E assim por diante, tem mais várias. Bom, agora olha aqui. Vamos olhar aqui duas frações, certo? Aqui, nessa daqui de cima, tem alguma fração que tenha o mesmo denominador de alguma aqui embaixo? 14, tem algum denominador aqui com 14? Não. Tem algum com 21? Tem! Opa, então é esses que a gente vai pegar. Olha aqui, eu tenho 15 sobre 21 e eu tenho 14 sobre 21. É esses que eu vou usar. Por quê? 15 sobre 21 é igual a 5 sobre 7. Então, vamos usar esse mesmo. Ao invés de usar 5 sobre 7, eu vou usar 15 sobre 21. É a mesma coisa. Certo? Bota ali o sinalzinho de mais.
Agora aqui, ó, ao invés de usar 2/3, eu vou usar 14 sobre 21. Eu posso? Posso. 14 sobre 21. Agora, o que que eu faço? Bom, que nem aqui em cima. Olha aqui, as minhas partes estão iguais. Eu estou partindo igual. Então, agora eu só vou somar a minha parte de cima, os meus numeradores. Como é que vai ficar, então? Bom, agora fica tranquilo. Mantenha a parte de baixo, por quê? Porque a minha divisão vai continuar a mesma, certo? O que que vai mudar? A quantidade de partes. E eu vou somar as minhas quantidades. 15 mais 14 é 29. E o meu resultado final deu 29 sobre 21, ou 29/21, do jeito que vocês preferirem. Lembraram como soma fração? Esse aqui foi o jeito que eu achei para explicar para quem não lembrava, para ficar mais fácil possível. Agora, o jeito que eu vou fazer, tá, gente, é com MMC, aí multiplicando e tudo mais, que é o jeito que vocês aprenderam ano passado. Aqui foi só para resumir para vocês entenderem a raiz do porquê e tudo mais, ok? Então, vamos continuar. Agora vai ser com MMC e MDC, e multiplicação, tá? Olha aí, um jeito mais rápido de fazer a soma é fazendo o MMC entre os denominadores. Por que entre os denominadores? A nossa ideia é encontrar o menor múltiplo em comum. Olha só, o menor múltiplo comum entre 7 e 3 é 21, certo? Por que eu quero o menor múltiplo comum? Eu quero encontrar qual é o jeito mais rápido que eles vão virar, né, o mesmo número, né? Por quanto que eu vou ter que multiplicar o 7, por quanto que eu vou ter que multiplicar o 3, para eles ficarem iguais, e vai ser o mais próximo, certo? Ou seja, o menor de todos. Existem vários múltiplos em comum. Se não fosse o 21, podia ter sido o 42, podia ter sido o 63, mas a gente quer o menor de todos para quê? Para diminuir a nossa continha, né? O nosso trabalho. Como é que a gente faz para fazer o MMC? Primeiro, você tem que identificar os denominadores. O denominador aqui é 5 e aqui é 9. É diferente? Sim. Então, vou precisar fazer o MMC. Ou daquele outro jeitinho que eu fiz aqui, tá? Bom, vamos fazer o MMC. Como é que é? Separa aqui o 5 e o 9 e a gente vai fatorar ele em números primos, ok? Qual que é o primeiro número primo? 2. 2 divide alguém aqui? Não. Qual que é o próximo? 3. 3 divide alguém aqui? Sim, divide o 9. 3. Então, 3 divide 5? Não, então vai permanecer 5. 3 divide 9? Sim. Que dá quanto? 3. Ótimo. Posso continuar com o 3? Posso. Então, continua com 3. 5 é divisível por 3? Não, então continua 5. 3 é divisível por 3? Sim, é 1. Certo? Posso continuar com o 3? Não posso, tem que mudar para o próximo número primo. Qual que é o próximo número primo? 5. Então, coloco 5 aqui. 5 dividido por 5, 1. Então, aqui embaixo ficou 1 e 1. Resumindo, a gente acabou o nosso MMC. O que eu faço agora, prof? Eu vou multiplicar esses valores. Quanto é que é 3 vezes 3? 9. 9 vezes 5, 45. Então, o MMC entre 5 e 9 é 45. Então, já bota ali 45 mais sobre 45, ok? Porque você sabe que embaixo vai ter que ser 45. Agora, como é que eu faço em cima? É só colocar 2 e 2? Não, cuidado. Olha só o que aconteceu. Aqui, quando ficou 21, alterou em cima. Estão vendo? Não permaneceu igual. Aqui embaixo eu tripliquei, em cima eu tive que triplicar. Aqui embaixo eu multipliquei por 7, ali em cima eu tive que multiplicar por 7. Então, vamos ver quais valores eu vou ter que multiplicar. Para o 5 virar 45, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 9. Aqui, eu vou ter que multiplicar por quanto, então? Por 9 também, tá, gente? Eu não posso mudar minha proporção. Se aqui eu fiz 9 receitas, aí em cima eu vou também ter que fazer 9, porque senão vai alterar a proporção do meu bolo, né? Então, aqui, 2 vezes 9 é 18. Ótimo.
Agora, para o 9 virar 45, o que eu tive que fazer? Multiplicar por 5. Então, lá em cima, eu vou ter que multiplicar por 5 também. 2 vezes 5 é 10. Agora, já está tudo proporcional e os denominadores estão iguais. O que eu tenho que fazer agora? Só somar a parte de cima. 18 mais 10, 28. Mantém a parte de baixo, 45. Coisa linda. Acabou. Daí que vem aquele negócio lá de botar os numerozinhos aqui pequenininhos para multiplicar, tá, gente? Por isso, porque você fez uma fração equivalente com o denominador que você achou no MMC, ok? Quem já entendeu, pode pausar o vídeo e fazer a tarefa. Quem ainda tá com dificuldade, eu vou fazer mais alguns exemplos, certo? Mais alguns exemplozinhos para vocês sanarem as dúvidas de vocês, ok? Então, quem quiser ficar aqui para ver esses exemplos, pode ficar. Quem já quiser pausar o vídeo e fazer a tarefa, pode ir fazer, ok? Então, vamos começar aqui pelo exemplo A. 1/3 mais 3/7, ok? Vamos lá. Primeira coisa que eu tenho que fazer, pegar os meus denominadores e ver se são iguais. São iguais? Nesse caso, não são. Então, o que eu vou ter que fazer, já que não são iguais? Vou ter que fazer um MMC. Entre quem? 3 e 7, porque são os meus denominadores. Ok? Puxa aqui. Primeiro número, primo que a gente tem, é o 2. 2 divide alguém aqui? Não. Então, vamos pro próximo. 3. 3 divide alguém aqui? Sim. Divide o próprio 3, que vai dar 1. E aqui vai ficar 7. Próximo número primo, 5. Divide alguém? Não. Próximo, 7. Divide? Sim, divide o próprio 7. Agora, o que eu vou fazer? Multiplicar esses dois números aqui, que dá 21. Então, a gente já sabe que o resultado do MMC é 21. Então, já coloco aqui sobre 21, o maisinho, que é o sinal que tem ali, sobre 21. E agora, a gente vai fazer aqui a nossa continha. Por qual número que eu tenho que multiplicar o 3 para resultar em 21, certo? Ou 21 dividido por 3 dá quanto? Dá 7. Então, se eu multipliquei embaixo por 7, em cima eu vou ter que multiplicar por 7 também. 1 vezes 7 é 7. Ótimo, achamos a fração equivalente. Porque se eu multipliquei por 7 embaixo, eu vou ter que multiplicar por 7 em cima para manter uma proporção. Vamos lá. Agora, como é que eu faço para o 7 virar 21? 7 vezes quanto dá 21? Ou 21 dividido por 7 é quanto? Acertou aí quem disse 3. Certo? Então, se eu multipliquei por 3 embaixo, vou ter que multiplicar por 3 em cima. 3 vezes 3 é 9. Boto igual. Agora, o que eu tenho que fazer? Somar em cima 7 mais 9, que dá 16, sobre 21. Ok? Mantém a parte de baixo. Soma em cima, soma, aqui a gente mantém, certo? Atenção aqui. Vamos para o próximo. Bom, o próximo a gente tem um número inteiro mais uma fração. Primeira coisa que eu vou fazer, transformar esse número inteiro numa fração. Como que eu posso fazer? Do jeito que vocês preferirem. O jeito que eu acho mais fácil é colocar 1 sobre 1. Certo? Por quê? Se vocês colocarem sobre 2, por exemplo, aqui, ó, 3... Para colocar o denominador 2, vai ter que duplicar ali, né? Porque o resultado da fração tem que dar 3. Então, pode ser 6 sobre 2, porque esse resultado dá 3. Mas o que eu acho mais fácil é colocar o sobre 1, porque aí não vão precisar fazer nada, né, basicamente. E vai ter que fazer o MMC entre 1 e 5. Vamos lá. 1 e 5. 2 não divide ninguém, 3 não divide ninguém, 5 divide. Vai ficar 1 e 1. Acabou o nosso MMC, é o próprio 5. Então, já coloca aqui, ó, sobre 5 mais sobre 5. Por quanto que você teve que multiplicar o 1 para virar 5? Ou 5 dividido por 1? É 5. Então, multipliquei por 5 embaixo. Vou ter que multiplicar por 5 em cima. Aqui deu 15. Aqui, quanto que eu multipliquei o 5 para ele virar
5. Multipliquei por 1, né? Ou posso fazer 5 dividido por 5, que dá 1. Aqui em cima eu também vou ter que multiplicar por 1, que vai ser o nosso próprio 2. O que eu faço agora, prof? Somo em cima, mantenho embaixo. 15 mais 2, 17. 5 sobre 5. Alegria. Como que eu faço quando eu tenho número decimal e número fracionário? Ou você transforma tudo em número decimal, ou você transforma tudo em número fracionário. Eu, particularmente, acho mais fácil transformar tudo para fração, porque eu acho mais fácil somar fração. Por quê? Porque eu acho mais fácil somar fração. Porque números como esse, que parecem inocentes, eles vão ser assim, ó. 0,6666666. E uma pergunta, como é que você soma algo que não termina? Fica complicado, né? Ainda mais quando tem que passar pro lado e tudo mais. Fica bem complicado, tá, gente? Então, por isso que eu evito transformar a fração para número decimal. Eu prefiro transformar o número decimal para a fração. Como é que eu faço para transformar o número decimal para fração? Pego o número, coloco aqui em cima. A quantidade de números depois da vírgula eu coloco de 0 e boto 1 na frente. Certo? Então, aqui ficou 5 sobre 10. E aqui ficou, mais 3 quartos. O que eu vou fazer agora? Vou fazer o MMC entre 10 e 4. Dá 2, que dá 5 e 2. Dá 2 de novo, que dá 5 e 1. E dá por 5, que dá 1 e 1. Finalizo, dá 20. Então, o meu MMC é 20. Já coloco aqui igual sobre 20 mais sobre 20. Ótimo. 10 para virar 20, eu tenho que multiplicar por 2. 5 para virar 20, para virar 5, se eu multipliquei por baixo por 2, tem que multiplicar em cima por 2. Então, vai ficar 10. Ok, aqui. 4 para virar 20, eu tenho que multiplicar por quanto? 5. Se eu multipliquei por 5 embaixo, eu tenho que multiplicar por 5 em cima, que vai dar 15. Ok? Se eu somo isso aqui, vai dar 25 sobre 20. Aí, prof, mora uma coisa que eu fazia no passado que a prof não tá fazendo, chamado simplificar fração. O que significa simplificar uma fração? Significa que o meu numerador e o meu denominador são divisíveis por um mesmo número e eu posso tornar a minha fração menor. Por exemplo, aqui a minha fração 4/6. Existe uma fração com números menores que representam o mesmo valor? Existe. 2 sobre 3. O que tem em comum entre esses valores? Os dois são divisíveis por 2. Então, se eu dividir 4 por 2, dá 2. Se eu dividir 6 por 2, dá 3. Aqui, tem algum valor que divida tanto o número de cima quanto de baixo? Tem. Que valor é esse? O 5. Então, quando eu divido em cima por 5 e embaixo por 5, a minha fração vai ficar 5 sobre 4. Essa aqui é o meu resultado. Ele é simplificado. Significa o quê? Achar uma fração equivalente que seja com o numerador e o denominador menores do que os que tinham antes. Então, eu diminuí a minha fração. Vamos para o nosso penúltimo exemplo aqui. Transforma esse aqui para número decimal, para número fracionário. 73 sobre 100, mais 1/3. Mesma coisa, prof, a gente vai fazer? Mesma coisa. Aqui vai ficar igual, tá, gente? Vou fazer aqui já o de baixo para acelerar e a gente já terminar o nosso vídeo. Aqui a gente tem 3 fraçõezinhas somadas. Essas 3 frações, elas têm denominadores diferentes. O que a gente vai fazer? Fazer o MMC entre os 3 agora. Entre 3, entre 5 e entre 9. 2, divide alguém aqui? Não. 3 divide? Sim, divide o 3, não divide o 5 e divide o 9. 3 divide alguém ainda? Sim, divide. Não divide o 1, não divide o 5, mas divide o 3. 5, agora 1, 1, 1. O que eu vou fazer? Vou multiplicar tudo. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 5, 45. Meu MMC é 45.
Já bota aqui, então, sobre 45 mais sobre 45 mais sobre 45 e parte pro abraço. 3 vezes qual o número da 45? Ou 45 dividido por 3 é quanto? É 15. Então, vou ter que multiplicar por 15 em cima, 15 embaixo. 15 vezes 1 é 15. Ok. 5 para virar 45, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 9. Então, vezes 9, vezes 9. 2 vezes 9, 18. 9 para virar 45, eu tenho que multiplicar por quanto? Por 5. Então, se eu multipliquei embaixo por 5, eu tenho que multiplicar em cima por 5. 2 vezes 5, 10. O que eu faço agora, prof? Somo em cima, mantenho embaixo. Quanto é que é 15 mais 18? 33. 33 mais 10, 43. Mantenho embaixo, 45. E acabou a nossa soma. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Ficou um pouco longo por causa dos exemplos, mas quem não tem dificuldade, pode passar direto e já fazer a tarefa, certo? Agora, quem tinha um pouco mais de dificuldade, espero que tenha conseguido entender com esses vários exemplos que eu fiz aqui. Vocês vão ter a tarefa, que é para entregar na sexta-feira, tá bom? Quem tiver alguma dúvida, pode me mandar mensagem na caixa de entrada, que eu vou responder o mais rápido possível. Eu tô tentando sempre fazer isso. O próximo vídeo vai ser sobre subtração de frações e números decimais. E ele depende muito desse vídeo, porque vai ser basicamente a mesma coisa. Para o vídeo que vem, a tarefa vai ser para segunda-feira. Então, podem ficar tranquilos aí e o final de semana vai ser livre. E vocês podem fazer na segunda-feira e tirar dúvidas na nossa conferência, tá bom? Então, espero vocês na próxima aula gravada. Um beijo. Tchau, tchau.